Tem que virar essa coisa aqui. Não. Cheguei atrasada, muito atrasada, 42 minutos atrasada. Mas é porque eu tava atendendo e tava respondendo algumas perguntas dos meus alunos de fala e linguagem. Gente, podem ir entrando, vamos almoçar juntos. Que legal. Oi, Caroline. Oi, Micael. Oi, Camila. Oi, Daniele. Hoje nós vamos conversar sobre os mitos e verdades a respeito do processamento auditivo. E no final, se sobrar um tempinho, eu vou chamar alguém para participar da live, para fazer perguntas e a gente conversar, tá bom? Carol, acho que é bom desligar o som aí, fazendo favor. Vamos lá? Então, mitos e verdades sobre o processamento auditivo. O primeiro mito que a gente ouve bastante, principalmente dos pais, por dificuldade de conhecimento, de alguém experiente para explicar e acolher a dor deles, né? Se o transtorno do processamento auditivo é um problema cognitivo. Os pais chegam no consultório cheios de exames e olham lá no relatório do PAC, transtorno do processamento auditivo. Claro que eles vão pensar que é um problema cognitivo, por conta do transtorno, processamento auditivo central. Então, quando nós vamos atender uma criança que tem o diagnóstico e que foi diagnosticado recentemente, é bem legal a gente acolher essa questão de como os pais estão vendo isso. E eu sempre pergunto para eles, o que você acha que é isso? E aí eles me falam, meu filho tem um problema no cérebro, um problema cognitivo. E aí eu vou explicar que não é um problema cognitivo, tá? Então esse é o primeiro mito. Outro associado é, quem tem o transtorno do processamento auditivo tem um problema de audição. E aí os pais costumam falar, meu filho não escuta bem, ele tem aquela questão do PAC. Ele escuta, mas ele não entende bem. O processamento auditivo não é só isso, tá? Não é só não entender bem e não depende só também da audição. Então, o processamento auditivo, ele é um transtorno da audição, mas quem faz a gente ouvir é o cérebro. Só que a gente só ouve as coisas porque a gente associa com o que a gente conhece. E quem faz essa associação são as nossas memórias. São as questões e habilidades que nós temos no nosso cérebro. Então, nós precisamos ver essas habilidades da criança para poder estimular através do auditivo. Assim como vocês já viram crianças que usam aquele tampão nos olhos. Por quê? Porque ali está havendo uma dificuldade entre as convergências dos olhos. Então, precisa equilibrar. Na questão do processamento auditivo, é isso que acontece. As orelhas, cada uma tem uma função, mas também elas precisam trabalhar juntas com todas as informações auditivas que entram, para que essa informação chegue corretamente no cérebro e possa haver toda uma interpretação do que é aquele som. Por isso que o processamento auditivo central não é só ouvir, é muito mais como o cérebro processa todas essas informações. E a gente costuma dizer que a criança tem um transtorno do processamento auditivo porque vai depender de estímulos e não vai depender só do terapeuta, não vai depender só das estratégias, vai depender do amadurecimento dessas estruturas centrais da criança. O cérebro da criança está amadurecendo e tem até o final da adolescência para completar todo esse amadurecimento. Então, nós vamos estimular, ajudar essa criança no amadurecimento dessas habilidades, seja para aprender ou para trabalhar uma disfunção, ok? 10 sessões de terapia são suficientes? Gente,
essa questão de 10 sessões, eu acredito que iniciou quando os pais pedem já o encaminhamento do neuro para terapia. O neuro fala para os pais, olha, vai precisar da fono, o seu filho está aqui com o exame do PAC alterado, e aí ele vai precisar de terapia. Então, já para você conseguir fazer essa terapia, eu vou aqui prescrever o tratamento. Então, o neuro vai lá e coloca 10 sessões de terapia de processamento auditivo. Alguns colocam hoje na cabine, mas a gente está tentando mudar isso. Então, o pai sai do consultório do neuro com aquele pedido de 10 sessões. Mas, na verdade, o neuro está querendo ajudar o pai na questão do tratamento. Porque quando o pai chega numa clínica que atende convênio e já tem o pedido do médico, facilita demais para as guias serem autorizadas. Então, isso se difundiu, isso ficou popular. As pessoas leigas acham que 10 sessões são suficientes. Mas igual aqui no meu consultório, eu sempre inicio os tratamentos propondo 10 sessões iniciais. E só após essas 10 sessões iniciais é que eu vou saber o próximo passo. Então, não é com 10 sessões que essa criança vai receber alta, mas com 10 sessões é para a gente saber se houve evolução, se a gente conseguiu ajudar essa criança nas questões da escola, nas questões das queixas, se essa criança passou a ter mais qualidade de compreensão auditiva nos ambientes, conseguiu se organizar melhor. Tá? Então, aqui no meu consultório, eu sugiro para todos os pacientes ou 10 sessões iniciais ou 5 sessões iniciais, tá? Mas para o transtorno do processamento auditivo, não tem como a gente dizer que vão ser necessárias 10 sessões ou 20 ou 15. Não tem como a gente predeterminar uma quantidade de sessões. O ideal é fazer quantas sessões o profissional acha que é o ideal e aí dar um tempo e reavaliar o exame. Só que isso também tem que tomar cuidado para quê? Para que não fique sempre reavaliando o exame e a criança vai aprendendo os estímulos. Então, o foco principal, gente, quando se fala de tratamento de transtorno do processamento auditivo, não é focar nos dados quantitativos de um exame, e sim nos dados qualitativos. O quanto que nós estamos, através do nosso tratamento, ajudando essa criança na escola, ajudando essa criança na fala, na linguagem. Então, nós temos os dados quantitativos de um exame e os dados qualitativos. Por isso, ao atender uma criança, a gente precisa ter muito bem o que nós vamos fazer com ela. Qual é a queixa, a solução, para então a gente conseguir pensar em um prognóstico. Já tive crianças que com um ano em tratamento o exame ficou normal. Já tive crianças que os dados no exame melhoraram muito, mas continuam com algumas ou outras habilidades rebaixadas, mas que eu ainda não considero de fato algo que precisa ser estimulado. Por quê? Porque a queixa, a dificuldade que a criança estava tendo, específica na leitura, na escrita, no aprendizado, melhorou. Então, é isso que a gente precisa juntar para poder falar de tratamento de transtorno do processamento auditivo. E só é possível fazer isso atendendo a criança, que é o fonoaudiólogo terapeuta quem faz. Então, se o pai e a mãe, ele recebeu lá do neuro um encaminhamento para 10 sessões, é porque esse neuro está querendo ajudar essa família e já prescrever nas guias. Só que é muito difícil convênios que pagam o tratamento do processamento auditivo, porque a gente faz uso de recursos e um deles é o audiômetro. A gente faz uso de recursos de softwares, de computadores. Não é igual uma terapia simples de fala, tá bom? Então, geralmente o convênio não paga, mas tem clínicas que fazem pelo convênio. Então, quando essa clínica recebe o pedido do médico lá já pedindo 10 sessões, essa clínica para o faturamento já está muito bom. Eles não precisam ir solicitar o pedido do médico, porque a clínica que atende por convênio precisa do pedido médico em todos os procedimentos.
Como eu atendo particular, eu não preciso dessa especificação do neuro, tá? Só que o caminho ideal para a gente poder atender uma criança é que a criança também seja avaliada pelo neuro, que passe por outros profissionais, para de fato a gente poder falar assim, essa criança tem um transtorno do processamento auditivo, tá? Tem cura o transtorno do processamento auditivo central? Vai subir um vídeo, acho que amanhã, sobre esse assunto. Por quê? O processamento auditivo, gente, não é uma doença para ter cura. O transtorno do processamento auditivo é uma condição. Essa criança ela está imatura em algumas habilidades, tá? Claro que depois de adulto, essas habilidades já estão mais maduras, com uma disfunção. Então, a gente precisa estimular, porque o nosso cérebro ele é plástico. A neuroplasticidade existe. Então, quanto mais a gente tenta reorganizar as funcionalidades desse cérebro com estímulos objetivos e com foco nas habilidades que estão com alteração, a gente consegue fazer com que a pessoa consiga executar essas atividades, tá? Precisa de cabine para o tratamento ser melhor? Depende do exame, tá? Porque algumas crianças, sim, o tratamento precisa ser com o uso do audiômetro, acusticamente controlado. Por quê? A cabine, como eu já disse em um dos posts, não é a cabine que a gente utiliza, e sim o audiômetro. Como o audiômetro nós conseguimos separar os canais, algumas crianças têm uma dificuldade de comparação entre as orelhas. Essa orelha está executando super bem as habilidades que ela precisa executar e essa não. Então, como que eu vou estimular essa orelha? Eu preciso mascarar essa. Eu preciso tirar essa da jogada, essa que está muito boa, que está compensando a dificuldade dessa. Então, eu coloco um estímulo aqui e eu vou estimulando essa orelhinha com as habilidades que ela precisa. E eu consigo isso só com o audiômetro. Então, primeiro a gente precisa interpretar o exame dessa criança para poder colocar o uso do audiômetro, para fazer o tratamento acusticamente controlado, tá? Então, não é que o tratamento é melhor, mas algumas crianças precisam desse uso do audiômetro e o resultado acaba sendo muito melhor, porque a gente de fato está estimulando de forma adequada. Então, algumas crianças têm essas diferenças entre as orelhas, precisam dessa estimulação controlada e não fazem, porque em algumas clínicas não tem o audiômetro. E aí a criança fica por um tempo fazendo o tratamento com o uso de softwares, com o uso de jogos, que não deixa de ser, mas não está especificamente focando na habilidade que ela precisa. Então não vai ter resultado. E aí aquela criança onde os pais, ao procurarem informações, alguém acaba falando, tem que ter a cabine, tá? Então, tudo isso a gente tem que saber interpretar e acolher as dúvidas dos pais para poder explicar. É a nossa função como fonoaudiólogos. Valorizar a nossa profissão levando informação correta, tá? Crianças com transtorno do processamento auditivo precisarão sempre de ledores nas provas? Não. Pelo contrário, algumas podem até ser prejudicadas. Algumas vão ser prejudicadas na sala separada e com ledor, porque não é essa a dificuldade que ela está tendo. Ela não tem uma dificuldade aí de decodificação, certo? Alguém lendo, ela consegue decodificar melhor. Não, a gente vai ter que saber interpretar o exame dessa criança. Inclusive, tem crianças que eu nem preciso ir até a escola, porque a dificuldade não está de fato na escola. A dificuldade está mais no dia a dia, na comunicação, na interação, na compreensão de comandos em casa, na rotina. Inclusive, tem crianças que eu recebo que nem têm dificuldade na escola. Então, tudo isso é interpretando o exame e interpretando as queixas, em que a gente vai poder montar o que é necessário para a escola fazer. Só que também nós precisamos saber se a escola tem essa condição. Por quê? Algumas crianças precisam do ledor, porque elas conseguem compreender melhor quando alguém fala mais pausadamente, com mais entonação. Então, ela consegue ter uma interpretação melhor daquele texto do que escrito,
tá? Só que às vezes numa sala separada tem muitos alunos. A pessoa que vai ler a prova não sabe falar bem, fala rápido. Nessa sala separada tem outras crianças com dificuldades, essas crianças se mexem muito, ou falam muito, ou param muito o professor para pedir explicação. Aí essa criança com transtorno do processamento auditivo, ela vai mal nessa sala separada e com ledor por conta dessas questões ambientais. Por isso que para a gente poder falar, essa criança com um ledor, ela vai se beneficiar, não basta só mandar um relatório para a escola. A gente tem que visitar essa escola, a gente tem que ver como que essa escola lida com isso. Porque em alguns casos essa criança vai ficar melhor na sala normal, tá bom? Deixa eu ver, o que mais? O transtorno do processamento auditivo central causa problema de aprendizado? Sim. Por quê? Conforme essa criança vai passando nas séries, a demanda de informações vão aumentando. E essa criança, ela não vai conseguindo associar tudo. Então, vai ficando lacunas nesse aprendizado. E em algum momento vai ser tamanha dificuldade que pode vir a reprovação. Então, essa criança, ela vai criando outros problemas por conta dessas lacunas. Ela foi conseguindo passar de ano com dificuldade, com essas habilidades alteradas, mas em algum momento, quando a demanda aumenta de informações, ela de fato não vai conseguir. Então, pode sim trazer um problema de aprendizagem. Contudo, não é um problema de aprendizado o transtorno de processamento auditivo. Algumas crianças vão superando isso super bem. Só que vai havendo um esforço no cérebro. E aí, depois lá de adulto, pode ter dificuldades em determinados trabalhos, em determinadas situações, tá? Então, o que a gente busca? A gente busca identificar o quanto antes essas habilidades imaturas na criança para poder dar a ela condições de ir aprendendo e não ficando essas lacunas e em algum momento ela sofrer, tá? É esse o nosso objetivo com a terapia do processamento auditivo. A gente olhar a habilidade que essa criança não está conseguindo executar, que está abaixo do esperado para a idade dela, e a gente ir estimulando para que haja o quê? Não só um bom funcionamento dessas vias auditivas e centrais, mas o aprendizado das situações do que ela vivencia. Porque quando uma criança aprende, vai haver uma reorganização cognitiva. O cérebro cria mais sinapses, o cérebro passa a funcionar melhor. Então, a gente busca dar a essas crianças que têm o transtorno do processamento auditivo condições de aprender, condições de irem acompanhando e não ficando essas lacunas, como eu disse, tá bom? A criança com transtorno do processamento auditivo central é agitada? Sim, algumas são agitadas, outras não. Outras são extremamente lentas, não pegam as coisas rápido, falam muito que demoram para compreender o que o outro disse. Só que para isso a gente precisa entender de cérebro. E aí, se tem profissionais, eu consigo falar muito bem, mas se tem pais aqui, fica um pouco mais confuso. Mas dentro do meu atendimento, eu costumo sentar com os pais e explicar como o cérebro funciona, tá? Por quê? O nosso cérebro ele é dividido por partes. Profissionais que estão aqui já vão entender isso, né? Tem a parte occipital, temporal, parietal e o manda-chuva, que é o frontal. Então, tudo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto, só é possível interpretar porque a parte frontal do meu cérebro faz isso. Quem comanda, quem organiza, quem executa, quem planeja as ações nossas é o frontal. Então, algumas crianças com transtorno do processamento auditivo podem ter junto alguma dificuldade nessa parte frontal, ou de memória, ou de execução, ou de organização. Então, nós vamos precisar identificar isso e também tratar. Só que o mais importante é na hora do exame, a gente de fato tentar identificar
o que é atencional, o que é de dificuldade de execução e de organização, porque aí não é puramente auditivo. Nós queremos um exame, quanto mais auditivo, melhor. E aí também tem a função do terapeuta. O terapeuta, ao receber um exame, não olhar só para o exame, olhar para essa criança. Essa criança tem momentos de agitação, essa criança ela tem momentos em que ela cansa, que ela entra em fadiga auditiva, que também pode ser confundido com a dispersão. O tempo que essa criança consegue manter a atenção é tão curto que ela entra em fadiga e dali a pouco ela está viajando. Então a gente precisa identificar tudo isso na criança para poder de fato falar, essa criança tem uma dispersão. Não, essa criança, dependendo da demanda auditiva, da sobrecarga auditiva, ela cansa. Então ela precisa de um tempo, ela precisa dar uma volta, ela precisa dar uma pausa. É isso que a gente precisa identificar. Mas para isso a gente precisa entender sobre funcionalidade de cérebro. E aí entra a nossa função como profissionais e terapeutas para poder ensinar e explicar isso aos pais, tá bom? Transtorno do processamento auditivo central e TDAH tem associação? Tem e não tem. Por exemplo, tem crianças que têm o transtorno do processamento auditivo central puro, que consegue ter uma boa memória, que consegue ter um bom planejamento, uma boa execução, mas tem uma dificuldade em outras habilidades, em decodificação, por exemplo, em atenção seletiva, em atenção sustentada, em resolução temporal, tá? Mas tem crianças que têm o transtorno do processamento auditivo e junto com isso tem dificuldades de memória, tem dificuldade de planejamento, de execução. Por isso que não basta só o exame de PAC. Nós, terapeutas, em algum momento, se essa criança não tem outras avaliações, nós vamos precisar solicitar a avaliação neuropsicológica, tá bom? Para nós podermos verificar essas questões de memória, principalmente memória operacional, memória associativas, para a gente poder incluir isso no nosso tratamento. Estratégias voltadas, auditivas, voltadas para essa reorganização neurocognitiva que a criança precisa. Então, a avaliação neuropsicológica é muito importante. E uma avaliação de linguagem também. Só o exame de processamento auditivo, ele está nos mostrando um caminho. Mas nós precisamos dessas outras avaliações em alguns momentos. Então, aqui no consultório, geralmente quando eu vejo questões bem auditivas, eu estimulo, melhoro essa entrada da criança e aí eu combino com os pais um momento para ela ir fazer a avaliação neuropsicológica. Eu já tenho alguns dados de linguagem, faço a avaliação de linguagem, para então depois a gente fechar novamente um diagnóstico e um novo tratamento, se for necessário. Criança com autismo pode ter o transtorno do processamento auditivo central? Pode ter. Contudo, a gente só vai poder falar quais habilidades que essa criança tem alteradas e se de fato é um transtorno do processamento auditivo após os 7 anos. E se a gente conseguir fazer o exame na criança. Então, a gente não precisa esperar para poder estimular os aspectos auditivos dessa criança. Porque a criança com autismo, ela tem associado o transtorno sensorial. O que é isso? Todas as entradas sensoriais e receptivas dessa criança estão alteradas, fragmentadas. Então, a gente sabe que uma delas é o auditivo. E é através do auditivo que essa linguagem se forma, tá? Então, o auditivo desde pequenininho nessa criança com autismo, é necessário a gente estar estimulando, se a gente consegue. Na terapia, colocar estímulos auditivos para essa criança localizar, associar, identificar, tá bom? Aqui tá funcionando super bem. Tá travando para vocês? Ou só para a Luciana que tá travando? Então, após os 7 anos, a criança com autismo, a gente consegue fazer o exame nela, a gente consegue identificar as habilidades alteradas. A criança com autismo que tem uma boa oralidade, ela vai se beneficiar muito
do tratamento. Eu vejo isso aqui no meu consultório e também tem artigos relacionados a isso, tá bom? Bom, eu coloquei aqui os maiores mitos, as maiores verdades que falam sobre o PAC, mas gostaria de saber de vocês, tá bom? Vou olhar aqui para ver se tem perguntas. Tá funcionando bem, gente, para vocês? Vê aí, Carol, se tá funcionando bem para você. Alguém gostaria de participar, de me fazer uma pergunta ao vivo? A pergunta da Dani. Quando meu filho foi diagnosticado com um transtorno do processamento auditivo, eu entrei em desespero, chorei o dia inteiro porque não sabia o que era. Até entender o que era, foi muito sofrimento. É isso mesmo, Dani, eu recebo muitos pais assim. E geralmente, assim, não sabe para quem levar aquele monte de exames, né? Às vezes o professor deu a ideia de fazer o exame de PAC, ou um amigo falou para fazer o exame de PAC, aí vai lá, faz o exame e de repente, olha lá, transtorno do processamento auditivo central. Eu iria ficar louca. Então a gente entende, o que a gente busca cada vez mais é levar a informação com qualidade. Que bom que resolveu, Dani. Mais perguntas? Tá todo mundo com fome, né, gente? Bom, então é isso. Alguém quer participar? Se quiser participar, é só mandar aí o convite para mim, tá bom? Eu vou tentar deixar a live salva assim. Repete poucas coisas. Ah, cadê? Tá travando, gente? É a internet, então. Que coisa. Desculpa. Minha filha repete poucas coisas agora. 1 ano e 7 meses, está falando mais. Que bom, Camila. Se continuar com dúvidas e preocupações, não deixe de levar para uma fono, tá bom? Avaliar e acompanhar. É isso, então, gente. O exame de PAC não é o mesmo exame de Bera, não, tá? Ah, inclusive eu ia mostrar esse desenho aqui para vocês, que é da minha mentoria, tá? Bom, a criança, para fazer o exame de PAC, ela tem que fazer vários exames antes. Por quê? A gente vai avaliar as habilidades cerebrais. Mas antes disso, a gente precisa ver se essa criança está com cera, se essa criança, a orelha média dela está funcionando bem, que aí a gente faz o exame de imitanciometria. Aí essa criança precisa fazer o exame de audiometria. E aí, quem conduz esses sons para o cérebro são os nervos auditivos, que é aí que entra o exame Bera. O Bera vai avaliar se esses nervos auditivos, eles estão íntegros, eles estão conduzindo bem o som até o cérebro. E aí existe até o P300. O P300 vai ver se essas sinapses auditivas e de atenção estão acontecendo, né? As sinapses são os neurotransmissores atencionais que a gente precisa ter. Opa, ouvi um som. Opa, essa informação chegou aqui. É o P300 que faz isso. E aí a gente vai ter o PAC avaliando toda essa habilidade, desde o tronco até os hemisférios e até a integração entre os hemisférios. E aí, em breve, eu vou falar mais sobre isso, o que cada teste faz, tá bom? Livros, tem muitos na Booktoy. Eu estudo muito por artigos e eu já fiz 2 aprimoramentos de 14 módulos, eu acho. 2 aprimoramentos seguidos com a Maura Sanches. Eu indico cursos da Maura Sanches, tá? Se você é fono. Se eu faço o exame antes dos 7 anos, alguns testes são padronizados para crianças menores. Então, a gente consegue ver se essa criança está em risco para desenvolver o transtorno do processamento auditivo. E aí, como terapeuta, eu já posso ir criando estratégias específicas para isso. Mas ainda não posso dar um diagnóstico, mas posso já ir estimulando essa criança.
Então, alguns testes eu consigo fazer com menos de 7 anos, sim, mas não para um fim diagnóstico, mas sim para um fim terapêutico, tá bom? Gente, vamos almoçar? Eu não atendo adultos, tá? Eu não atendo adultos. Já atendi, mas hoje eu atendo só criança. É isso, gente. Muito obrigada por todos que participaram. Fico muito feliz. E toda semana nós vamos fazer lives novas, tá? Gostaria que vocês mandassem bastante sugestões de temas dentro do processamento auditivo, de fala, de linguagem. Vai ser um prazer estar vindo aqui falar com vocês. Mas vai ser sempre nesse horário. Aí eu vou deixar salvo, tá bom? Um beijo para todos vocês. Obrigada, Caroline. Que o dia de vocês seja aí maravilhoso. Até mais.